Eu nem comentei em vídeo, foi até bom, que agora vai fazer muito mais sentido. Lembra do final de semana? Mais especificamente da sexta-feira, que começaram a sair várias notas tentando passar que as coisas no Brasil estão ótimas e maravilhosas e que Bolsonaro que nos espere, porque nós estamos 100% unidos. E eu falei, não sei se eu compro essa narrativa. O movimento do ministro diante de Fux por um consenso sobre a tornozeleira de Bolsonaro. O julgamento não foi para o plenário, por quê? Porque queria um consenso. E não conseguiu consenso dentro da turma. O ministro tentou convencer Fux, que era importante para a corte, para o Supremo, que sua decisão sobre as medidas aplicadas a Bolsonaro tivesse unanimidade. Foi em vão. Aí vem a Bela Megali, que essa é a porta-voz do jornal O Globo. Quando vem aí algo ligado ao Supremo, as notas dela ela sempre deixa bem claro. Eu conversei com 3 ministros da corte, 2 ministros da corte, um falou a coluna, e ela realmente fala. Não tem nem o que negar pra isso daí. E ela veio ontem, 6 da tarde. E ela tava de férias, voltou de férias com essa linda nota. Silêncio de Mendonça, Fux e Nunes Marques sobre revogação de vistos gera mal-estar no Supremo. Ué, mas não tava um clima ótimo, unanimidade, um apoio assim inabalável? O silêncio dos 3 magistrados é considerado constrangedor por integrantes da corte. Incomodados com a falta de gestos públicos e também privados, de Cássio, André e o Fux, integrantes do Supremo compartilham nos bastidores o mal-estar com os colegas, mas deixam claro que evitarão trazer fissuras à tona. Com o Supremo na mira e os ministros, sofrendo ameaças de punição, a ordem é fortalecer o espírito de corpo e priorizar a unidade do tribunal. Então tem uma ordem, existe uma ordem, então isso é um movimento, Então politicamente vão tentar passar a ideia que existe união. Mas é só da boca para fora. 3 ministros que estão na lista dos vistos cancelados pelos Estados Unidos relataram à coluna que não receberam nenhum gesto de solidariedade do Mendonça, do Fux e do Cássio, nem de maneira reservada, nem o Zap. Não acredito, nem o Zap, irmão. A coluna apurou, no entanto, que ocorreram algumas conversas pontuais, como a de Fux com Barroso. O silêncio é eloquente. Quando 8 de 11 ministros de uma corte sofrem sanções e os únicos 3 que não estão entre os punidos não se manifestam, há um cenário de total constrangimento. Outro ministro afirmou à coluna que hoje o Supremo está sendo punido por defender a soberania do judiciário do próprio país. Ele disse que é desmoralizante estar fora do grupo de magistrados que tiveram os vistos revogados. Rapaz, a Daniela Lima falou exatamente isso. Parece até que a Daniela Lima recebeu o zap de vocês. Cada um vai ter o seu papel gravado na história. O foco agora é manter a unidade. Tem que manter a unidade, é foco. É foco na missão. Então é uma missão, Existe uma missão de vender uma narrativa que tem unidade. E já viu que não tem. Aí tem que voltar. Temos que voltar no dossiê do final de semana. Hoje tá até fácil fazer o vídeo, porque tem muito recorte, Mas esse daqui, gente, vai envelhecer bem demais. E eu acho que agora eu vou conseguir realmente transmitir pra vocês o que eu queria ter transmitido lá atrás, porque agora vai fazer muito sentido. Veja só. Vamos nos ouvir. Botar o vídeo até assim grande, assim, ó. Fica nós dois, eu e eu mesmo. Inclusive a Luísa, até no início, ó. Vejamos. Só que aí ontem, que é sexta-feira, é um dia diferente. Por que é um dia diferente? Eu até coloquei aqui, Existem coisas que precisam de tempo para elaborar e não cabe no tweet. Mas sexta é dia de fechamento da redação e de grande parte do jornal do domingo. Um cavalo de pau no discurso derrotista da imprensa em relação a você sabe quem não é aleatório. O resto, vocês ligam os pontos. O dia de ontem ele foi meio atípico. Por quê? Porque o tom da imprensa começa a mudar ontem especificamente. E começa, inclusive, a mudar pelas mãos de pessoas que param de trabalhar no final de semana, mas que ainda assim os textos delas são publicados porque é do jornal físico, jornal em espécie, aquele clássico jornal de domingo de quem está tentando emplacar sua narrativa. Então a turma aí que quer fazer com que você acredite em determinadas coisas, começou a operar ao longo do dia de ontem. Quer um exemplo? Robson Bonin. Se você entrar na Veja, você vai encontrar uma coisa que é padrão. Quase toda nota da Veja, além do horário de publicação, tem um horário de atualização. É a coisa mais normal do mundo da Veja. Só que o Robson Bonin é o cara que chefia quando o radar. Então, ontem é o dia que começa a sair a Veja em formato digital. Então, já tem que estar fechado para ser publicado. Então, olha as notas que o Robson Bonin publicou ontem. Gilmar diz que o ministro tem apoio integral no Supremo. Isso daqui parece algo, sei lá, que anda na mesma direção do que a gente viu nos últimos dias? E aí? Era narrativa ou não? Robson Bonin é jornalista e porta-voz. Isso é uma matéria ou propaganda? Até quando é propaganda, vale a pena você ler, pra você entender assim. Porque se o cara tá fazendo propaganda de uma coisa, porque essa coisa não é verdade. Então você colhe a informação. Onde a Eliane Cantanhede fala que o clima não tá dos melhores, onde a Folha de São Paulo, a turma da Cátia Seabra falou que não tava dos melhores, que a Malu Gaspar conta que também não tá dos melhores. Parece. Onde a Luísa Martins da CNN também fala que a coisa não tá muito boa. Caio Junqueira, na verdade, foi o Leonardo Magalhães que fala isso, mas a apuração foi da Luísa. Inclusive tem um vídeo dela de ontem. Parece. Ou parece que é uma tentativa de mandar um recado e influenciar a opinião pública?
E na mesma linha, também pelas mãos do Robson Bonin, apoio de lideranças do Congresso ao trabalho do ministro no Supremo. Que lideranças? Lideranças, tá? Quais? Quais? Matéria com tom totalmente genérico. E aí o que eu digo pra vocês, acho que essa imagem ajuda, isso daqui é o formato da Veja Digital, né? Então assim, quando vai sair a revista, faz aquele pacote, que tem várias notas ao longo da semana. Mas o impresso, né? O que as pessoas às vezes param pra ler no final de semana. Então assim, ontem foi o dia que eles tiraram pra entrar de vez com a narrativa. Por isso que eu falo, nesse momento de crise, se você só lê a imprensa, você acha que o apocalipse tá acontecendo. Se você só acompanha a direita, você vive em Nárnia. Se você acompanha a esquerda, aí, irmão, você nem vive, você não é nem mais cérebro, você quebrou a quarta dimensão. Você tá perdido demais. Então você tem que assim, né? Ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho acolá, pra você conseguir se centrar no meio do debate público. E entender que muitas vezes o que a imprensa coloca é narrativa. Então assim, não, apoio unânime e tudo mais. Quantas e quantas críticas? Como não vimos a perseguição contra o ministro Fux? Inclusive a Luísa falando, né, dessa insatisfação, né, desse mal-estar pelo voto do ministro Fux. Mas tá tudo bem. Apoio unânime, né? Apoio integral. Garante Gilmar Mendes. Tem certeza? O Demétrio Magnolo diz, ó, está faltando a manifestação muito clara de Fux sobre isso, né? A revogação dos vistos. Não se trata das posições dele no Supremo, ele tem o direito de todas as suas posições. O Supremo não precisa ser unânime, mas se trata da questão do visto. Seria muito necessário se ele se manifestasse em repúdio à revogação dos vistos dos seus colegas. Mas não tá o clima bom, não? O apoio na integral? Integral até do André Mendonça? Que há muito vem criticando. Então, assim, são coisas que não param de pé. Não para de pé, né? Sabe? São esses pequenos detalhes, gente, que eu falo pra vocês. Aqui, o Rob aqui, ó. Não tem atualização. Pela mão do Robson Bonin, que chefia, sabe? A coluna radar da Veja. É o cara que vai escolher o que vai, né? Pra revista Veja. Às vezes o cara não lê nada ao longo da semana. Fica assim, deixa eu ver o que tá acontecendo no Brasil. Sabe qual vai ser o resumo? O jornal da semana é um jornal de resumo. O cara não teve tempo pra acompanhar os pormenores. Tentar influenciar a cabeça do empresariado. Entendeu agora? Entendeu quando eu falo aqui no início? Sabe? Tem coisa que, cara, fechamento de redação, não dá sempre pra explicar isso em poucas palavras no tweet. Sem querer ser arrogante, viu? Sem querer ser arrogante. Eu sou bom nisso aqui, viu? Eita, velho. Sabe? Monitorar a imprensa. Sem querer ser arrogante. Mas eu sou bom nisso, velho. Eu sou bom nisso, viu? Meu Deus do céu. Conheço meus amigos jornalistas. Conheço jornal, o veículo. Eu sou o único brasileiro que lê a imprensa todos os dias. Não tem outro brasileiro. E eu tenho memória boa. Eu começo a enxergar padrões. É assim que funciona. Sou exímio jogador de videogame. Eu enxergo padrões. Não adianta, velho. Não adianta tentar. Eu não vou cair no engodo de vocês. Joguei muito videogame e sigo jogando. Aí, ó. Recomendo.